70% hoje dos técnicos, certo, fazem análises e diagnósticos errados porque não dominam o básico da microeletrônica, certo? Alguns procedimentos bem simples vão evitar de vocês comprarem peças erradas, principalmente por qualidade das peças, que estão muito ruins, algumas são boas, certo? Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns detalhes essenciais que vocês devem analisar antes de trocar qualquer peça, ok? Meu nome é professor Eduardo, fiquem comigo no vídeo até o final. Seguinte, eu estou aqui com um Xiaomi, certo? Ele tem um circuito de carga mais moderno, onde envolve dock de carga, que é uma peça separada, e tem um flex também que vai da subplaca até a placa principal. Então, muitas vezes nós temos que, sempre, né? Sempre nós temos que fazer uma análise nesse circuito, seguindo o caminho do dock pelo flex até a placa principal, até a placa main, né? Então, como são peças divididas, nós temos que fazer medições por setores, certo? Começando no dock, depois no flex, que vai da subplaca até a placa mãe, e depois da atenção na placa mãe. São testes básicos, porque alguns detalhes envolvem conexões, alguns detalhes de falha envolvem FPC, certo? Então, é esses detalhes que eu quero mostrar para vocês. Vou mudar a cena aqui para o microscópio. Ok. Eu tenho aqui no final uma subplaca. No final aqui uma subplaca. Conectado aqui ao flex, certo? A subplaca sobe e vem até a placa-mãe, ok? Então eu vou fazer essa medição aqui por um estágio, medir a tensão primeiramente no dock, depois vou conectar o dock, conectar o flex ao dock e fazer uma medição no final do flex, certo? E depois vou medir se tem tensão na placa. Então essa é a ordem certa para você ter certeza que toda a placa está energizada, porque nem sempre, certo, a falha vai ser por dock, como pode ser por dock, às vezes não é, e nem sempre a falha vai ser por flex ou pode ser por flex. Então é necessário a gente fazer todas essas medições para a gente entender o caminho da tensão. Então nesse caso aqui eu vou desmontar primeiramente, eu vou desmontar aqui o flex, ó, desmontar o flex, e vou fazer a medição do primeiro estágio de tensão, ok? Que no caso aqui seria no dock. Um detalhe que a gente tem que ficar muito atento, pessoal, dando logo uma dica para vocês, é que a tensão, certo? Que vai ser a tensão que vai alimentar o dock, ela está sempre relacionada ela vai estar sempre distribuída aqui, sempre vai sair nas laterais do FPC. Então, ó, eu conectei aqui o cabo tipo C, esse cabo, ok? Cabo tipo C. E aqui é o dock onde eu vou inserir o flex, né? Deixa eu pegar aqui minha pinça. Então eu tenho aqui a lateral de um conector. A gente tem que entender um pouquinho de estrutura de placa, né? Para poder entender como é que o que é massa, o que é positivo, o que é malha positiva, o que é malha negativa. Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma malha positiva e aqui do lado direito eu tenho uma malha negativa. Deixa eu mudar aqui a cena. Então inseri o cabo, escala de tensão, primeira medição, 5 volts no dock. Tem uns 5 volts no dock, certo? Primeira medição, 5 volts no dock.
Primeira medição, 5 volts no dock. Ok. 5 volts no dock, ok. Temos 5 volts no dock. Certo? Em alguns casos, né, eu posso conectar o flex aqui, ó. Vou conectar um flex. Então eu vou ter 5 volts agora no final do flex. Não é isso? Ó. Vou conectar uma ponta de prova no massa e eu vou ter 5 volts no flex. 5 volts no flex. Então, se eu tenho 5 volts no dock e se por acaso eu não tiver 5 volts no flex, o problema vai ser o flex. Porque se eu tenho 5 volts no dock e não tenho 5 volts no flex, aí você vai verificar o flex. Nesse caso aqui, eu tenho que verificar também a integridade do dock, né? Se o FPC está inteiro, se não tem nada partido. Então, uma série de detalhes que nós temos que ficar atento, logicamente, com o uso de um microscópio, porque a sua visão ela vai ser bem melhor. Logicamente, você não consegue ver todos os detalhes a olho nu, certo? Então, você vai analisar a estrutura do conector. Porque, nesse caso, se eu verificar alguma falha no dock, eu vou reparar o dock de carga, porque muitas vezes, pessoal, é muito melhor do que botar um dock similar. Se você vê a estrutura de um dock desse daqui, ó, ele tem vários componentes, né? Tem vários filtros que melhoram aí o sinal, melhora o áudio. Então, quanto mais moderno o aparelho, mais complexo o dock. Então, o que é que acontece? É melhor você reparar o dock, né? Eu prefiro pegar um dock similar, tirar o FPC e colocar no original. Você tem um dock similar, tira o microfone e coloca no original. Compra um dock similar, tira o conector e coloca no dock original. Então, de um dock similar, você consegue reparar aí vários docks originais. Então, como eu fiz? Novamente aqui, repetindo. Conectei a malha, vou encontrar 5 volts no flex. 5 volts no flex. Beleza, vamos fazer um teste de continuidade de ponta a ponta. Vamos fazer um teste de continuidade de ponta a ponta, ver se essa malha, ver se esse flex, ele não está partido, né? A malha positiva e a malha negativa. Ó, vou colocar um aqui na ponta. Pessoal, isso é tudo teste básico. Você pode fazer, ó, ponta a ponta. Deixa eu melhorar aqui o ângulo da câmera. Ponta a ponta de um lado. Ok? Ponta a ponta do outro lado, que é negativo e positivo. Ó. Negativo, malha positiva. Então, as duas estão ok. Então, se não tiver um teste de continuidade, a malha está comprometida. Então, identificamos 5 volts no dock. Identificamos 5 volts no final do flex. Agora vamos identificar 5 volts na placa. Conectei na placa o dock, ou o flexman, e você vai identificar 5 volts na placa-mãe. Por exemplo, mas só que o 5 volts, ele está... desculpa, o FPC ele está coberto, né? Então não tem como eu... No FPC da placa-mãe não tem como eu testar, mas tem uns test point, que no caso o test point é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Como a alimentação é na lateral, eu vou ter 5 volts aqui na lateral. Como o flex vai estar conectado no FPC, não tem como eu testar. Mas eu consigo testar aqui no test point, ó. 5 volts. Então eu tenho 5 volts na placa, certo? Agora, se eu tenho 5 volts no flex, tenho 5 volts no dock, tenho 5 volts no flex e não tenho 5 volts na placa, você vai verificar o FPC. Temos FPC menores, médios e os maiores. Os maiores são os mais problemáticos. Então, eles tendem a danificar quebrar aqui a solda, ele tende a abrir um pouquinho,
Então você vai fechar ele, dependendo se der para recuperar, você recupera, se não der, você troca ele, mas você tem que também verificar, pessoal, sempre a estrutura do componente, principalmente FPC que ele abre, são peças muito sensíveis, como eu falei, também principalmente os maiores. Então vou aqui, ó, 5 volts. Então vamos seguir aqui o estágio. 5 volts no dock. Medir aqui, né? Só para a gente confirmar. 5 volts no dock. 5 volts no flex. Você sempre vai utilizar a ponta negativa no massa, certo? Sempre no massa. E 5 volts na placa, o terceiro estágio de teste. Cinco volts na placa. Então, pessoal, com esses 3 testes eu consigo analisar e medir, né, aferir as tensões em todo o caminho que a tensão V-Bose ela percorre, desde o dock até a placa main. Então, nesse caso, eu evito de trocar dock sem necessidade, eu evito trocar flex sem necessidade, eu verifico se a placa está sendo alimentada com 5 volts. Então, são testes básicos que muitas vezes muitos técnicos não dominam e acabam trocando o original pelo similar e ainda não resolvendo o problema, certo? Então, pessoal, se vocês têm dúvida, né, a respeito de microeletrônica, análise, diagnóstico, medições, né, aqui no link eu vou deixar os meus cursos, né? Vocês vão ter acesso ao link dos meus cursos, um link do meu canal, também do meu perfil do Instagram, que também lá eu estou divulgando conteúdo. Tem um link de um grupo exclusivo da minha comunidade, onde eu vou soltando dicas de manutenção também. Então, enfim, um universo de conteúdos para ajudar os nossos amigos aí, empreendedores de assistência técnica. Beleza, pessoal? É isso aí. Até o próximo vídeo.